Ninguém será salvo senão por Jesus. Ninguém será perdoado do pecado se não crer em Jesus. Amém. O pecado nos distancia de Deus. Busca o Senhor enquanto pode se achar. Clame a Deus enquanto está perto. Deixa o ímpio a seus caminhos, o homem maligno a seus pensamentos. Volta a Deus, que é misericordioso, para perdoar os seus pecados. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a salvação para toda a humanidade, mas principalmente aqueles que creem. Mas aquele que não crê, a Bíblia diz, será condenado, já está condenado, porque não crê no Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Mas aquele que crê será salvo. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Escuta uma coisa, a graça se manifestou para todos, mas a graça não vai alcançar todos. Jesus veio salvar a todos, mas Ele não vai salvar todos. Sabe por quê? Porque você ama tanto o pecado, você ama tanto trair a sua esposa, você ama tanto trair o seu marido, você ama tanto a bebida do que Jesus, você ama tanto o pecado, você ama tanto a pornografia do que Jesus, você ama insultar do que Jesus, e por isso não vai salvar todos. Você ama tanto o feitiçário do que Jesus, você ama tanto os curandeiros do que a Jesus, e por isso você não será salvo. Mas se você reconhecer e se arrepender dos seus pecados e você converter diante de Deus, você será salvo. A salvação virá para todos aqueles que creram no Filho do Homem, que é Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para perdoar o seu pecado, para restaurar o seu pecado e alcance a salvação por meio de Jesus Cristo. Escuta aqui, irmão, a salvação é para todos, mas não são todos que serão salvos. Sabe por quê? Porque as pessoas amam tanto o pecado e não a salvação. As pessoas amam tanto os prazeres da carne, os desejos da carne, do que Jesus. Arrependa-te, irmão. É o momento de você se arrepender. É o momento de você voltar a Deus. É o momento de você chegar diante de Deus, largar a prostituição, Glórias a Deus, adúltero, largar a feitiçaria, largar os desejos da carne, largar tudo, os profetas e curandeiros, e abraçar a Jesus. Escuta, não é o profeta que vai te salvar, não é a igreja que vai te salvar, mas é aquele que morreu e foi pendurado na cruz do Calvário. É aquele que derramou seu sangue na cruz. Não é o curandeiro que derramou sangue na cruz, não é o curandeiro, não é o profeta, mas é Jesus. É Jesus nascido da mulher, aquele que veio. Escuta aqui, ele virá como marido e com voz de arcanjo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiveram vivos serão arrebatados e se encontrarão com ele nas nuvens, estarão juntos nos ares. Escuta aqui, irmão, para você que ainda não se converteu, para você ainda que não tem Cristo, você acha se Jesus voltar, e se você morar hoje, para quem será a sua alma? E se você morar hoje, para quem será a sua alma? Escuta aqui, irmão, a palavra de Deus, ela diz sobre dois reinos: o reino da condenação, onde é choro e ranger de dente, onde o fogo não se apaga, onde há verme que não morre. Mas existe reino onde não há morte, onde não há choro, onde não há doença, onde não há problema. Mas os que vão entrar lá, escuta o que a Bíblia está dizendo: ninguém entrará que contamine lá. Os que vão contaminar lá só serão
jogado um lago de fogo, onde arde fogo, dia e noite, onde a verme que não morre, onde há fogo que não se apaga. Escuta aqui, o seu curandeiro estará lá, o seu profeta mentiroso estará, que te dá o azeite, que te dá água, que te dá água para você ser curado. Não existe não, é Jesus que cura, é Jesus que dá liberdade, é Jesus, não existe, não é outro, ele é ontem, hoje, eternamente, ele é o princípio, alfa e ômega, é o princípio, o fim, Jesus é o princípio e o fim. Volta a Deus, é o momento de você voltar. Até quando você vai deixar a prostituição? Até quando você vai parar de prostituir? Até quando você vai parar de beber? Ainda diz que bebida não é pecado. Escuta, eu estou a dizer, você é a casa do Espírito Santo. Nada do Espírito recebe se não for do reino. Nada do Espírito recebe se não for do reino. Volta a Deus, volta a Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. Então quem não crê, escuta para quem não crê, não vai alcançar a salvação. Não vai alcançar a salvação. Escuta aqui, tudo que vive hoje é passageiro. Tudo que estás a carregar é passageiro. Mas Jesus, ele é eterno. Jesus, ele é eterno. Mas quem vive nele, mas quem vive para ele viverá também eternamente. Volta-te, volta a Deus, volta a Jesus. É o momento de você voltar e converter e largar os seus desejos pecaminosos. E você deixar de confiar nos profetas e curandeiros e confiar somente a Jesus e abraçar a ele como seu Senhor e Salvador. Jesus é eterno, Jesus é salvação, mas quem não crê nele será condenado. E quem não crê em Jesus será condenado. Escuta uma coisa, é arrepender do seu pecado, é arrepender da sua conduta e parar de trair a sua esposa, parar de trair o seu marido, parar de beber e converter-te a Deus e parar de confiar nos profetas, parar de confiar no curadeiro que somente fala para alegrar o seu coração, ensina para alegrar você, mas Jesus é justo e condenará todos aqueles que confiam em outro homem. Escuta uma coisa, Jesus é a salvação, não existe a salvação fora de Jesus. Jesus, ele veio de Deus para que todo aquele que crê nele não pereça pela ação, significa morrer sem a salvação. Jesus, ele veio, as pessoas amaram mais as trevas e negaram a Jesus. As pessoas amaram mais o pecado e negaram a Jesus. Prefere e não Jesus. Ele virá do céu, colorido, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquele que estiver vivo será arrebatado. Será arrebatado. Escuta, e se você morreu hoje, para quem será a sua alma? Para quem será a sua vida? Para onde você vai? A Bíblia está dizendo: aqueles que morreram, o corpo volta para o pó, mas a alma que Deus coloca dentro de você, ele volta, Deus agradeceu, esperando do julgamento, esperando do julgamento de Deus, para ser julgado. A Bíblia está dizendo, e ele vai julgar o mundo, a toda a humanidade será diante do trono, para ser julgada por Deus, por aquilo que eles fizeram por meio do corpo. Escuta, se você morreu, você morreu no bem, se você morreu é pecado, não existe a salvação. Pensa naquele que já morreu no bebedice, pensa naquele que já morreu no adultério, está onde agora, arrependa-te. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão.
Amém. Irmãs, volta a Jesus. É o momento de você voltar. Volte a Deus. Porque Jesus é a salvação. Jesus é a salvação.